A série sobre interpolações e acréscimos na Bíblia tem dado o que falar. Olha, é cada advogado de Jesus que tem aparecido aqui no canal que eu vou te falar. Já fui xingada de tudo que é nome. Mas uma coisa tem me chamado a atenção nesses advogados, que é uma crítica constante ao fato de que a Bíblia é inerrante, ou que a Bíblia é a própria palavra de Deus e um ordenamento de Jesus. Esse ordenamento de Jesus tem me chamado muito a atenção, porque leva a uma outra questão. Jesus, de fato, teria ordenado que seus seguidores produzissem textos falando sobre seus feitos, seus ditos ou a sua própria história? Ou será que isso é um processo tardio e que é uma demanda das próprias comunidades que vão começar a se interessar em produzir textos onde fatos e feitos são narrados? Para responder essa questão, eu vou pedir que vocês olhem rapidamente essa tabela aí que eu estou projetando em tela, que eu peguei tanto do ponto de vista de textos hoje canonizados, como textos que não estão canonizados. Estou pegando textos que falem sobre ditos de Jesus, de um modo geral, na antiga literatura cristã. Eu peguei Marcos, Lucas e o Evangelho de Tomé. Textos aí, todos eles, pensando nos seus extratos mais antigos, datados do primeiro século. Olhem aí, então nós temos em Marcos 16,15, ide e pregai. Nós temos no Evangelho de Tomé, o dito, Alogia 42, sede transuentes. E em Lucas 10, versículo 16a, quem vos ouve, ouve a mim. Ora, a partir desse quadro, algumas questões aí surgem. Primeira delas é que nesses textos sempre é colocado na boca de Jesus verbos como ir, pregar, ouvir, transitar. Então a gente começa a perceber que esses verbos falam sobre oralidade e não sobre escrita, sobre redação. Isso diz muito sobre as origens desse movimento cristão ou desses cristianismos antigos, que são cristianismos que estão preocupados num processo de disseminação, de propagação, e que vivem, muitos deles, de sua oralidade, da memória, aonde não é colocado na boca do próprio personagem central para esse movimento, ou seja, Jesus, a preocupação em narrar seus ditos e feitos. E isso também é interessante porque nos leva à lembrança de um vídeo que eu já produzi aqui para o canal sobre o fato de por que cristãos não produziram biografias de Jesus. Eu vou estar deixando aqui no card. E uma das conclusões desse vídeo é que cristãos não produziram biografias porque eles estavam preocupados em redigir cartas que, de um lado, resolvem problemas das comunidades que vão sendo fundadas, mas, por outro, também legitima ou regulamenta poder ou autoridades eclesiásticas que estão sendo construídas em curso, especialmente no contexto de finais do século I e adentrando todo o século II. Momento, inclusive, que cartas paulinas são reforçadas como discurso para legitimação de autoridades
de lideranças comunitárias. E isso é interessantíssimo, por quê? Porque nos leva também a refletir sobre o que são os evangelhos. Primeiro que nós vemos que, de fato, nós não temos nenhuma produção aonde ateste um Jesus preocupado em ordenar que seus seguidores produzam textos falando sobre seus ditos e feitos, mas por outro também nos faz repensar a própria natureza do que são esses evangelhos. Como diria o Lai Amaro, os evangelhos são coletâneas com diferentes partes isoladas e que foram ou tiveram a sua circulação de forma independente. E é no momento posterior que elas são conectadas, transformadas em um único material. Mas isso é interessante porque esse é um processo lento, gradativo, tem idas e vindas, então não é um processo rápido. E isso coloca por terra a concepção, então, de que essa Bíblia é inerrante, de uma Bíblia que foi tacada, né? Abre uma nuvem e uma mão taca uma Bíblia, ou mesmo que nós temos um fenômeno de um Jesus que ordena a produção desses textos. Isso é completamente ausente. Então, a fala desses advogados de Jesus não se sustenta. Isso significa dizer que, do ponto de vista histórico, nós temos que ter uma outra percepção sobre esse material. Entender que esse material está sendo revisto, interpolado, passagens sendo acrescentadas ou retiradas, primariamente se encontrava num texto e muda para outro, como a gente viu o caso da mulher adúltera. Esse é um processo natural, esse é um processo que está acontecendo e essas primeiras comunidades não têm problema nenhum com isso. É hoje o olhar contemporâneo, um olhar fundamentalista, um olhar em que não dialoga essa documentação com o seu contexto e com as suas fases, as suas camadas redacionais, que vê esse texto investido de uma autoridade da qual originalmente ele não tinha. Então nós estamos falando sim de comunidades orais que produzem esses textos de forma paulatina e estão, sim, com toda tranquilidade, intervindo, remexendo nesse texto. Lembrando que, se você gostou desse conteúdo, você quer que esse material chegue a mais pessoas, não esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos, isso é importantíssimo, e também cogite a ideia aí de se tornar membro do canal. São 3 categorias, é só escolher a sua.